Você costuma ficar com muita raiva e ter vontade de bater em alguém de vez em quando? E aí fica cheio de culpa porque você queria ser mais espiritualizado ou ter mais inteligência emocional? Fica comigo que essa culpa vai acabar hoje. Meu nome é Luciene, eu sou professora de psicologia, professora de yoga e estudo inteligência emocional desde que o Daniel Goleman trouxe o seu trabalho em livro, e existe muita confusão sobre o que é inteligência emocional. Inclusive existem muitas divulgações dizendo do controle das emoções. O Goleman realmente estabeleceu que uma das habilidades emocionais, ele divide, né, a inteligência emocional em algumas habilidades, que é uma divisão didática, né, ela não é prática, ela é didática, e uma delas é controle das emoções, ou gerenciamento das emoções. Mas ele vai deixar muito claro no texto que o que acontece é que existe uma emoção sentida e um tempo até a reação ou até a ação que vai ser feita em relação àquela emoção. Em momento algum é dito que é possível controlar as emoções, e não é mesmo. Então é uma ilusão achar que agora eu não vou mais ter raiva, agora eu não vou mais ficar triste. Não, você vai ficar, e é preciso ficar. As emoções, todas elas, são boas e úteis. Então, falar de emoções positivas ou emoções negativas também é um engano. A gente pode dizer que tem emoções que são agradáveis, né? A gente gosta, e tem emoções desagradáveis. Mas todas elas são úteis, necessárias, e é o que nos faz humanos. Então, nós nunca vamos ter controle de emoções, e seria muito ruim que isso acontecesse. Mas a gente pode, sim, com autoconhecimento, com meditação, aumentar o tempo da emoção e da ação que eu vou ter, que também é diferente da reação. A reação ela é muito rápida e é muito inconsciente. Então, conforme eu vou descobrindo a mim mesmo, eu vou podendo ter ações mais adequadas, ok? Mas as emoções são impossíveis de controlar. Então você vai ter raiva, vai ter medo, vai ficar triste, vai ficar alegre, e isso é muito bom. Da onde vem essa culpa? Eu acho que, como eu estudo inteligência emocional, eu estou numa vida mais espiritual, eu não deveria ter raiva de ninguém. Isso não existe. Então é bem interessante quando a gente aí parte um pouco para o yoga. Eu estudo e pratico yoga desde 2004 e estudo Vedanta desde 2017, então estou falando dos Vedas propriamente, que existe, quando se fala no karma, que é um termo muito comum, e ele significa ação e reação, que é justamente a ação que gera karma. Então, já desde os Vedas, esses textos extremamente antigos, era muito claro que nós não temos controle sobre emoções sentidas e pensamentos invasivos. Muitas vezes o pensamento passa, a gente não sabe nem de onde ele veio, você não queria, na verdade você pensa racionalmente em outra coisa, mas aquelas ideias às vezes passam por você. Não existe culpa em cima disso. Então, dentro da filosofia oriental, isso não gera karma. O que vai gerar karma são só as ações, porque para as ações existe muito mais livre-arbítrio. Para as emoções, para os sentimentos, pensamentos, não. Então, conforme a gente vai aprendendo mais sobre nós mesmos, nosso inconsciente, o que desperta, quais são os gatilhos, os estímulos que podem fazer com que a gente tenha reações inadequadas, essas reações vão diminuir muito, sim.
Elas vão diminuir muito, porque você vai transformar, né? Você vai aumentar esse tempo e você vai ter muito mais ação ao invés de reação. A reação ela é sempre inconsciente. Então, quanto mais a gente traz para a consciência, menos reações eu tenho e mais ações eu vou ter. E obviamente que a minha vida melhora muito com isso. Mas a culpa por sentir, a culpa por ter emoções, a culpa por ter pensamentos que você não gostaria de ter, esquece. Não está sob o seu controle. Né? Então, além da gente se sentir mal com a emoção, muitas vezes a gente se sente mal, pior ainda, com a culpa. Como é que eu tenho raiva de uma criança? Como é que eu tenho raiva da minha mãe, do filho? Tem. Né? O que não quer dizer que você vá fazer alguma coisa ruim, mas a raiva é legítima. Né? Existe alguma coisa, alguma necessidade sua que foi perturbada por aquele comportamento. Então, entender essa raiva, aceitar, conversar com ela, né? E entender que você não tem culpa do que você está sentindo, é extremamente produtivo. Aí, quando você começa a identificar qual foi a tua necessidade não atendida por conta daquilo, fica muito mais fácil você lidar com essas emoções e com as ações que você vai ter. Isso a gente vai falar bastante futuramente, autoconhecimento e todas essas questões que eu estou levantando agora. E uma coisa muito importante, embora a emoção venha e vá embora, quando você diz que sente raiva há anos, não sente raiva há anos. A raiva você sentiu. Você recorda e sente outra raiva em cima daquele fato. Isso pode acontecer, mas a raiva é algo que vem e vai. Ela vai embora, ela é feita para isso. Ela prepara o teu corpo, te coloca numa atitude para alguma coisa e vai embora. Tá? Quando a gente começa a entender tudo isso melhor, né, primeiro, se desfazer da culpa, não está sob o seu controle, sentimentos, pensamentos e as emoções propriamente dita, elas são necessárias e úteis, mas elas também precisam ser processadas. Então, uma raiva que você não processa, uma tristeza que você não processa, vai ficar no teu corpo, porque a reação da emoção, ela é fisiológica. São hormônios, é batimento cardíaco, é respiração, elas são no corpo. Então, também é preciso aprender a lidar com isso. E a gente vai falar disso num outro vídeo, né, de traumas e traumatizações. E para você acompanhar, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. E se você achou que foi útil para você, também dá o seu like aqui para mim, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada!